Fala gurizada, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Vilas e eu tô nesse vídeo aqui gravando um novo formato, né? Testando coisas novas aqui no canal, fugindo um pouco da série Startup do Zero e meu primeiro SaaS. Nesse vídeo aqui eu vou contar a minha história, né? Como que eu comecei meu SaaS, um pouquinho sobre mim também, porque muitas pessoas chegaram agora no canal, ainda não me conhecem e é uma boa oportunidade para vocês me conhecerem e também fazer meu agradecimento, né? Porque meus vídeos estão chegando em muitas pessoas que não acreditavam que eu poderia chegar em tão pouco tempo. Então, queria agradecer, né? Meu muito obrigado a você que engaja nos vídeos, deixa seu apoio para a minha caminhada, que dá like, né? Que fica até o final, que acompanha. Muito obrigado. Vou tentar ser o mais breve possível de como que eu tive desde a ideia até a execução do meu SaaS. Fiz um freelancer, certo dia, nunca tinha feito. Nesse freelancer, para tentar fugir um pouco do trabalho braçal ali, né, de varrer a pista de kart no sol, era um kartódromo que eu tava trabalhando. Eu fui conversar com o patrão, né, tentar enrolar um pouquinho ali. Só que eu comecei a conversar com ele, perguntei a história dele, como que ele tinha começado, de onde ele tinha pegado, porque na verdade ele tinha comprado aquele kartódromo há um tempo. Eu percebi que era uma pessoa que estava extremamente cansada. Ele começou a contar os problemas que ele estava enfrentando, que não eram poucos, né? Eram bastante, na verdade. Ele começou a falar e eu comecei a escrever numa lista de papel todos os problemas que ele estava enfrentando. E depois eu comecei a listar formas de resolver aquilo. Eu percebi que o principal problema que ele estava enfrentando naquele kartódromo era que ele tinha muita sobrecarga de trabalho. Ele não conseguia se desvencilhar do trabalho. Por quê? Porque os agendamentos do kart até hoje são manuais. Então ele gasta muito tempo no atendimento com o cliente, marcando, agendando. E isso faz com que ele não consiga sair do trabalho. Como aluno de engenharia, né, que a gente é formado para resolver problemas, eu, mesmo sem entender sobre modelo de negócio SaaS, mesmo não entendendo como aquilo poderia ser escalável na hora, eu entendi que eu poderia ganhar resolvendo um problema, né? Então pedi um prazo de uma semana para apresentar uma proposta assim de como resolver o problema dele. Apresentei para ele como que daria para resolver e que, embora eu conseguisse resolver aquilo ficaria muito caro para ele e não ia ser escalável para mim, eu não conseguiria aplicar para outras empresas. Mandei uma mensagem para ele depois da apresentação e falei assim, ó, eu quero resolver seu problema, mas também quero resolver o problema de outras pessoas, de outros empresários, de outras empresas. Então, você vai me desculpar, eu não vou conseguir resolver seu problema agora, mas assim que eu tiver a capacidade de escalar isso, de ter uma solução que não vai ficar ultrapassada, que ela vai conseguir te ajudar por bastante tempo, eu volto e te apresento minha proposta. Foi em janeiro desse ano e durante o restante dos outros dias que eu falei que eu não conseguiria resolver, eu fiquei obcecado nisso. Eu falei, como assim, né? Comecei a entender um pouco sobre modelos de negócio, sobre como que eu poderia escalar isso e como que isso poderia dar um retorno para mim. E fiquei, assim, assustado com a possibilidade do software como serviço. Isso tudo em conversa com a inteligência artificial, né, sobre o problema que eu tinha, como que eu resolveria isso de uma maneira escalada, porque se esse empresário estava sofrendo com esse problema, era possivelmente muitos outros poderiam estar sofrendo com o mesmo problema. A IA comentou algo sobre SaaS, eu lembro na conversa, comentou algo sobre SaaS. E eu falei, pô, o que é isso, né, que você falou, SaaS? Eu não conheço. Ela me explicou todo o conceito, se você não sabe o que é SaaS. Entrei no Izinho, que eu fiz um vídeo explicando o que é o modelo SaaS. E comecei a aprender, comecei a procurar também sobre o assunto. E basicamente o que vocês já devem ter feito, já devem saber. Então, qual que é a lição que eu tiro até agora? Que para você ter uma ideia, né, uma empresa, se você for montar uma empresa, você tem que resolver algum problema. E você só vai conseguir descobrir esse problema quando você ouvir a dor de alguém.
Porque se não é uma dor, não é um problema. E essa dor tem que machucar. E essa dor machucava esse empresário, né? Ele falou que já estava estressado há muito tempo, que tinha que tomar remédio de estresse. Isso que eu entendi que era SaaS, eu entendi que eu teria que estudar programação, nem que seja o básico, né? Para conseguir entender o que a inteligência artificial faz. Porque essa é a minha recomendação. Se você não sabe nada de programação hoje e você quer começar um SaaS, eu não vou falar para você que você precisa entender tudo sobre programação, porque realmente você não precisa. Mas você precisa entender pelo menos o básico. Por uma coincidência do universo, assim, que vou ser eternamente grato, eu conheci meu sócio, eu era só colega de sala dele, eu não tinha nunca trocado uma ideia com ele. E certo dia eu comecei a trocar uma ideia com ele e o caminho foi se levando a ideia que eu tinha de começar um SaaS. Na primeira semana eu fiz a apresentação para ele, se ele toparia, a apresentação detalhada, qual que era a minha ideia, o que eu queria com isso, quais seriam os problemas que minha ideia poderia resolver, qual que era o mercado que eu queria atingir. Na segunda semana eu fui decidindo com ele como que funcionaria o fluxograma, como se fosse um pseudocódigo do MVP no caso, né? Então o que o MVP precisaria ter para ele funcionar do jeito que a gente queria. Se você não sabe o que é MVP, entra aí no Izin, que eu explico. Depois disso, a gente se encontrou para mais uma reunião, reuniões todo domingo, semanalmente. Na terceira semana, a gente decidiu quais seriam as tecnologias que a gente utilizaria no nosso MVP. Então a gente decidiu que seria HTML, CSS, React, Node, coisas básicas assim, plataforma de pagamento, nuvem também. E na quarta semana a gente fez o planejamento estratégico, o plano de ação. Na verdade, eu já trouxe o planejamento estratégico pronto, já trouxe o plano de ação. E eu acho que foi uma das etapas mais importantes para o nosso processo. Saber onde a gente queria chegar, saber o que fazer, né, cada semana, ter formas de analisar isso. Então, se você não sabe o que é um planejamento estratégico, não sabe montar um POP, né, um plano de ação, veja isso para se tornar uma ideia concreta, né, para você conseguir pôr em prática. Porque se ficar algo muito avulso, muito sem formas de analisar métricas, você vai acabar se perdendo. Depois que a gente já tinha feito o planejamento estratégico, já tinha feito o plano de ação, ficou algo muito natural e muito fácil da gente dar continuidade, né? Dar o primeiro passo na codagem, porque a gente sabia onde a gente queria chegar, sabia o que a gente tinha que fazer. Então foi basicamente isso e a gente simplesmente só está obedecendo o plano de ação que a gente confeccionou no começo dessa caminhada. Então o primeiro mês foi todo voltado para planejamento e os outros 3 meses dedicados para a execução do MVP. A gente está no segundo mês de execução, a gente pretende terminar mês que vem. E assim, dar continuidade, disponibilizar nosso software em julho para os nossos 10 parceiros testes e bater as próximas metas que a gente já definiu. É basicamente isso. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou há praticamente 1 ano aqui em Uberlândia. Vim para cá para fazer engenharia aeronáutica com 17 anos. Moro sozinho. Sou bancado pelos meus pais, graças a Deus. Eles me dão muito apoio e eu agradeço demais por isso. Tô agarrando minhas oportunidades, tô me movimentando, tô dando a cara aqui, tô fazendo building public, tô indo de porta em porta, falar com cliente, falar com parceiro. E eu acredito que seja por isso que as coisas estão dando certo. E esse é o meu incentivo para você. Se você tem essa possibilidade de começar algo, comece, nem que comece ruim, né? Porque o importante é começar. Depois que você começa, você fica mais fácil de entender o que falta para melhorar e os próximos caminhos. Quando eu comecei, se você for ver o primeiro vídeo do meu canal dessa série Startup do Zero, do meu primeiro SaaS, eu não tinha nada ainda, mas eu só queria começar porque eu entendia que se eu criasse um compromisso de estar começando algo, isso me motivaria muito.
eu sou uma pessoa extremamente competitiva, então eu adoro acompanhar outros youtubers, né, que estão gravando vídeo em public. Eu não tenho medo de concorrência, então apesar da minha ideia ela já existir no mercado, eu não me importo com isso. Eu sei que a fatia do mercado ela é extremamente grande e só basta eu saber vender e ter algo para vender, que eu consigo abocanhar um pouco desse mercado. Então é isso. Se eu fosse dar um conselho para vocês, não me prenderia a estudar muito inicialmente sobre conceitos muito específicos sobre SaaS, como churn, LTV. É algo que é extremamente importante, mas primeiro você precisa começar. Então, primeira coisa, você tem que ter uma ideia. Então, sai de casa, tira a bunda da cadeira, né, o TBC, vai conversar com um empresário, vai entender os problemas que ele enfrenta, verifica se esse problema realmente é uma dor. Depois de ter a ideia, você vai procurar a solução, vai saber como que você resolve isso. Se você perceber que você precisa de alguém para caminhar com você, eu não diria que vai atrás, mas esteja atento, né, às oportunidades. Eu não fui atrás de um sócio, né, mas ele apareceu para mim e eu agarrei essa oportunidade. Depois disso, já tem a ideia, já tem uma possível solução, já tem alguém para tocar isso junto com você, já está praticamente caminho andado. Você só precisa executar. Faz um planejamento estratégico, faz um plano de ação e toca o negócio. Pau na máquina, vai fazendo e vai alinhando com o seu planejamento estratégico, o seu plano de ação, vai ver se você está batendo as metas, que simplesmente, né, não tem como dar errado se você fazer com que você se comprometeu. Uma palavra muito importante é comprometimento. Então não é estar envolvido, não é estar ali, é você estar comprometido, estar obcecado naquilo. Então vai dormir pensando nisso, vai acordar pensando nisso, todo momento você tem que estar pensando nisso, atento às oportunidades. E é isso. Se você é um maluco que ficou até o final desse vídeo, queria te agradecer. Deixa aqui no comentário, comenta SaaS, se você ficou até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, me siga no Instagram, ou Henrique Vilas, me siga no LinkedIn, se conecta comigo no LinkedIn, Henrique Vilas. E é isso, muito obrigado, falou!